pegar aí o Médiuns e Mediunidade, que faz, né, desde que nós voltamos do recesso, a gente ainda não leu nenhum capítulo, porque as comunicações do céu e inferno têm sido muito extensas, consomem o nosso horário todo. Hoje dá para a gente ler aí, ó, Médiuns e Mediunidades. Nós estamos no capítulo 33, ó, Psicologia dos Médiuns. Paramos aí. Acharam aí? Psicologia dos Médiuns, 33. A psicologia dos médiuns por si só constitui estudo digno de atenção. A época que atravessamos é de embustes, armadilhas, né? E mistificações. A desorientação lavra por toda parte. Esse livro aqui foi escrito já há algumas décadas. Ele foi escrito mais ou menos no começo do século XX. Já deve ter perto de 100 anos que esse livro aqui foi escrito. Certo, Derby? Eu acho que está em 1930. Então, está perto de 100 anos. Perto de 100 anos, né? Eu lembro também, eu vi um pouquinho sobre esse livro aqui. Então você vê, naquela época o autor falar isso aqui, né? Hoje não mudou. Passou um século e tudo, esse parágrafo inteirinho está valendo, né? Pois que todos estejam precavidos contra os falsos médiuns, que são os que mais prejudicam a marcha ascensional da doutrina. É verdade. Você vê aí, por exemplo, quando se estoura um caso aí de um falso médium, né? A notícia corre igual fogo na palha seca, né? E aí tem a turma que desce a lenha na doutrina. Aí, não estou falando o que dá esse negócio de ficar conversando com o espírito? Só podia dar nisso, charlatão, não sei o quê. Se é verdade que existem espíritos maus e mistificadores, não é menos a existência de médiuns de igual jaez. Claro. E quanto ao médium, só poderemos tê-lo em tal conta depois de nos haver ele favorecido com uma prova irrecusável de seus dons. O estudo preparatório dos médiuns é por isso indispensável para que haja confiança, sem a qual a verdadeira crença não pode existir. O médium tem que estudar só a existência inteira. O médium tem que estudar a existência inteira. Os médiuns devem ser cultivados para auxiliar as provas da imortalidade e da verdadeira comunicação espírita. Eles representam o sacerdócio do espiritismo, os profetas por quem falam as entidades do além-túmulo. Necessitam de muita persistência. O médium tem que ser persistente, muita paciência, muita perseverança nas reuniões e no estudo, para melhor se relacionarem com o mundo invisível. Cada médium deve cultivar o dom que possui e nunca ultrapassar os limites da sua faculdade. Ficou bem claro isso aqui. O médium tem que se concentrar naquela característica dele. Não é porque ele é médium, né, que vai navegar em todas as propriedades da mediunidade. Não devem forçar nem apressar as comunicações, mas deixar que elas tenham o seu curso normal. Outra circunstância que é preciso fique bem clara: não sendo o médium mais do que um instrumento dos espíritos, não terá ele razões para magoar-se quando for rejeitada uma comunicação sua, por não corresponder ela inteiramente à verdade. Então é aquilo, nem sempre o médium estabelece o contato.
né? Pode acontecer de ter sucessivas reuniões, sessões de comunicação e não ter comunicação nenhuma. Natural. E aí entra a questão da paciência. Então eu não vou mexer mais com isso. Tem 1 ano que espírito nenhum comunica. Vou parar com isso, porque eu achei que eu era médium. Eu não sou médium. Então, faltou a paciência, a perseverança, né? Que falou aqui que tem que ter. O médium não é mestre, não é professor, mas sim discípulo. Quando Jesus instituiu a grande lei espírita, os discípulos que o acompanhavam estudaram e submeteram-se à disciplina. E só depois de haver assimilado a doutrina em suas fases filosófica e prática, é que começaram a sua relevante missão. É a lição do caminho, verdade e vida de segunda-feira, último agora, que a gente falou sobre a mediunidade, o Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo derramou-se sobre os discípulos, e a partir dali saíram na obra da divulgação do cristianismo. Os discípulos devem obedecer ao mestre, assim como no cristianismo, tal é no espiritismo. Este não é senão o complemento daquele. Finalmente, assim como os médiuns precisam conhecer-se, aquele que com estes trabalha necessita estudar-lhes a psicologia. Então, o médium tem que se conhecer, e aqueles que trabalham com o médium têm que entender a psicologia do médium. Ou seja, é um trabalho totalmente interativo. Não é um trabalho solitário o do médium. Não é. Né? Você vê, muitas vezes nas sessões de comunicação, tem os médiuns de apoio, de sustentação. Não é para enfeitar a reunião. A sustentação é muito importante. Por quê? Porque o médium sozinho pode não dar conta. Então precisa da sustentação. Eu lembro tanto que o José Gonzaga falava da importância da sustentação. E quando faltavam os médiuns da sustentação, não tinha reunião. E o médium estava lá, mas ele não fazia a reunião sem os médiuns de sustentação de jeito nenhum. E ele pedia empenho máximo dos médiuns de sustentação. Olha a importância. Né? É isso então. Vamos ler outro capítulo ou vamos encerrar? Vamos encerrar, né? Aí a gente leu o 34